culto de celebração, 12 de fevereiro de 23. Assim que você encontrar Filipenses 1, a partir do verso 27, se você pode se colocar em pé. Filipenses 1, a partir do verso 27. Que o Espírito Santo fale com você em nome de Jesus. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo que continuam a ter. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua, igreja, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus, que palavra, Pai. Eu só peço, Espírito Santo, que essa palavra invada os nossos corações. Que a gente pratique em nome de Jesus, Pai. Que a gente dê um passo firme nessa noite para acreditar mais nesse amor e nessa palavra, que ela seja derramada do nosso espírito e que ela frutifique. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vamos nos assentar, igreja? Essa é a continuação da carta aos Filipenses, escrita pelo apóstolo Paulo, à igreja de Filipos. E nós vamos continuar para entender todo o propósito dessa carta na nossa vida, que é a igreja de Cristo. O apóstolo Paulo, ele havia plantado essa igreja em Filipos. E era uma igreja importante, era uma cidade importante. E o apóstolo Paulo, constantemente em suas viagens, ele ia até a igreja de Filipos. Ele passava por lá. Era uma rota comercial, era uma rota evangelística. Então ele invariavelmente estava na igreja de Filipos,
pregando, ensinando, admoestando, incentivando, corrigindo. Então o apóstolo Paulo, ele tinha um amor especial com essa igreja. E quando ele estava em Filipos, pregando na igreja para os filipenses, ele foi preso pela guarda pretoriana e levado a Roma. Paulo sonhava em pregar em Roma, em evangelizar Roma, mas ele chegou preso e encarcerado. Eu fico imaginando a igreja de Filipos como ficou preocupada. Sim, sim. Antes não existia uma comunicação tão rápida. Então Paulo, ele resolveu escrever essa carta, preso num calabouço, cujo objetivo era: igreja, eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou escrevendo a vocês porque eu me alegro em Jesus Cristo. Eu me alegro em Jesus Cristo. Não importa se estou sofrendo, não importa se estou passando fome, não importa se eu estou em aflitos, mas eu estou dizendo a você que eu me alegro no Senhor e que é para vocês, porque eu não sei quando sairei daqui, não sei se vou sair daqui, mas eu oro e escrevo essa epístola, essa carta, para que vocês continuem proclamando o Evangelho. Para que vocês continuem falando de Cristo Jesus, porque eu estou bem e o viver é Cristo. Amém? Independentemente de como estamos, o grande recado de Deus para as nossas vidas, de novo, é: o viver é Cristo. Sejam frutíferos, continuem para o alvo que é Cristo Jesus. E Paulo, ele continua nessa carta maravilhosa e diz que nós, como igreja, acima de tudo, temos que viver dignos da confiança que Jesus Cristo depositou em cada um. Que a gente viva de forma digna o Evangelho de Jesus Cristo. Que a gente conheça mais, que a gente estude mais, que a gente pratique mais a palavra em todas as áreas, que a gente seja o quê? Dignos. E essa carta, nesse espaço aqui, no que nós lemos, ela é tão maravilhosa, que quando a gente lê, a gente vai entrando o que Jesus Cristo, através da vida desse apóstolo, está dizendo: que a gente viva em unidade. Que a nossa família vive em unidade. Se eu não vivo em unidade com a minha família, eu não vivo em unidade na igreja. Eu malemar vou na igreja. Se eu não tenho unidade no Evangelho com a minha família, então eu preciso ter essa unidade. Eu preciso ter essa unidade na empresa. As pessoas não podem viver, ou podem não viver Cristo, mas nós podemos e temos que viver o quê? Jesus Cristo. E eu, quando estava lendo e quando estava sendo ministrado, amados, olha a importância de viver em unidade, João. Porque nós estamos lutando junto. A gente luta junto. Eu estou vendo agora o João, que está fazendo química lá na Unicamp. Você deve ter trabalhos, não deve? Grupos de trabalho. Quem já teve grupos de trabalho na escola? Todo mundo? E todo mundo deixou de fazer o trabalho e só colocou o nome? Ah, só você? Só o Vladinei? Sim ou não? Hã? Você procurava até a turma que você nem conhecia e falava: viu?
eu não fiz o trabalho, dá para você colocar meu nome aí? Aí o camarada olhava assim, pô, mas nem te conheço. Sim ou não? Eu tenho uma experiência tão linda disso, né? Aham, o quê? Que eu fiz o trabalho, nessa vez eu fiz o trabalho. Eu fiz o trabalho, o camarada me procurou, eu coloquei o nome dele, ele no final me salvou, no último dia. Foi impressionante. Então não é importante nós termos essa união, essa unidade? É isso que eu oro, em nome de Jesus, a Ana sabe. É isso que eu oro para todos nós. Que a gente viva em unidade. Que a gente se conheça mais. Que a gente se torne um grande grupo de escolha. Não, já pensou que lindo? A gente não tinha intimidade nessas épocas, sim ou não? Sim, a gente tinha intimidade com o pessoal. Às vezes a gente faltava, o camarada te ligava, viu, o que está acontecendo? Não era assim? Era assim. Então eu comecei a ler essa carta, eu comecei a lembrar desses meus tempos. Né? Que a gente ralava, a gente estudava, às vezes não dava tempo, mas a gente estava sempre junto, em unidade, um ajudando o outro. É o que Deus, o Espírito Santo, Ele quer de nós, que a gente viva juntos, em unidade. Agora, como é que a gente vive junto? Como é que você monta o grupo na escola, na faculdade? Você tem o quê? Intimidade, tá certo? Você vai montar um grupo de estudo com as pessoas que você não gosta? A não ser que tenha aquele japonês que, né? Então você vai procurar um japonês. Sim ou não? Você já procurou um japonês um dia? Por quê? Porque você sabe que ele vai fazer. Dá um aperto, ele vai fazer. É lógico que eu estou brincando. Então é por isso que a nossa igreja, ela se preocupa com isso. E tem, por exemplo, os grupos do AME. Foi uma benção, não foi? Sexta-feira na casa da senhora? Puxa vida, uma benção. A partir do mês que vem nós vamos ter em 2 lugares. E eu já quero adiantar aqui que no dia 13 de março vai ser na minha casa, tá bom? 13 de março na minha casa. E vocês são os nossos convidados. Eu vou passar depois o endereço para vocês. Porque o Giovanni possivelmente vai estar conosco. Que é aniversário dele, ele está voltando de Minas. Então nós estamos, amém? Então se Deus quiser, estão todos vocês convidados, amém ou não? Vai ser um tempo de quê? Que a gente entende um pouquinho mais a palavra, mas que a gente está junto. A escola bíblica que vai começar agora em março, no primeiro domingo de março, não é uma alegria quando nós estamos aqui? Porque nós estamos juntos, estamos aprendendo. E para a honra e glória do Senhor, nesse ano, o Vladinei vai começar, o Zizo vai nos dar oportunidade no mês, o Elias. Então, é para a gente o quê? Como igreja, se conhecer mais. No próprio culto, quando acaba o culto, a gente conversar. Porque a palavra de Deus diz, sabe como nós somos, igreja? Pedras vivas. E as pedras, elas vão o quê? Se batendo uma da outra. Porque cada um de nós somos pontudos. Então, quando a gente vai friccionando, como uma massa, certo, filha? Você que é arquiteta, não é assim? Sim, não é assim? Então as pedras, elas vão o quê? Elas vão se friccionando, elas vão arredondando. Então eu e você somos pedras vivas. Às vezes, quando um encosta no outro, machuca, porque somos diferentes. Temos personalidades diferentes, gênios diferentes. Sim ou não? O que nos une é o amor de Cristo, igreja. Então, quanto mais a gente está junto, se conhecendo, mais nós desenvolvemos o quê? A unidade. Mais fica o quê? Forte o nosso espírito, para que a gente ore. Porque Deus nos deu essa condição de suportarmos o sofrimento em Cristo Jesus, como foi lido. Então a gente se fortalecendo um no outro.
A gente crendo e acreditando e orando na causa de um desemprego, na causa de uma cura. Nós vamos nos fortalecendo no amor fraternal, na humildade. Porque aí, Marco, a gente começa a ter o mesmo modo de pensar. A gente começa o quê? Ter o mesmo amor. A gente começa a se unir, como diz a palavra, na alma e na mente. Um começa a conhecer as necessidades do outro. É o pessoal, mas não é só o pessoal, é o coletivo. Trabalhando a nossa vaidade, trabalhando os nossos interesses pessoais. Imagine só isso. Pô, era tão bom na escola, não era, gente? Vocês lembram disso? Era um momento tão feliz que nós tínhamos, né? A gente discutia, a gente brigava, mas a gente estava sempre junto, em unidade. Então, que a igreja de Cristo, ela é a mesma coisa. Às vezes nós discordamos de alguns fatores, sim, mas a palavra ela é a mesma. A palavra de Jesus Cristo é a mesma. E o compromisso que eu e você temos é com o quê? Com a verdade. Então eu, quando estava lendo, meditando nesse texto, amados, eu fiquei, puxa vida, tão feliz. E eu oro que para que cada um de vocês ore para que nós sejamos essa igreja. Que a gente se conheça mais, que a gente se ame mais, que a gente fala, puxa vida, eu fiz. Você não fez? Não, mas vamos lá, vamos junto. Porque amanhã vai ser a sua vez de falar, não, pastor, vamos junto. Você não fez, mas vamos junto. Que essa unidade, irmão, ela não se perca. Que esse compartilhar da palavra, ele não se perca. E eu fiz questão, porque algo estava faltando no final da mensagem para que a gente fechasse. E nós vamos falar, e já lemos, desse grande exemplo que eu e você temos, que é Cristo Jesus. O nosso exemplo não é o professor. O nosso exemplo não é o diretor de engenharia. Não é o diretor de arquitetura. Não é o diretor de medicina. Não é o diretor técnico. Não é aquele professor bambamã, não. O nosso alvo, o nosso objetivo, quem é? É Cristo Jesus, é o nosso espelho, é o nosso alvo. E que Ele se apresenta hoje, amados, de uma forma absolutamente humilde. E Ele me ensina e te ensina o quê? Qual foi a peregrinação de Jesus Cristo? Qual foi o quê? O caminho da santificação. O apóstolo Paulo, ele coloca aqui o exemplo de Jesus Cristo. Os passos importantes que Jesus Cristo fez para que eu e você olhássemos para Ele. Primeiro passo, Jesus se esvaziou. Ele se esvaziou. Amém? Ele se esvaziou de ser Deus. O primeiro grande passo de Jesus Cristo. Ah, Pedro, se eu quisesse, não corte a orelha do Malco, ele é um sacerdote. Se eu quisesse, eu chamaria uma legião. Ah, não. Que se cumpra a vontade de Deus. Então Jesus Cristo, o primeiro passo, ele se esvaziou. O segundo, que é difícil eu e você fazer, é assumir o que? A forma de servo. Difícil. Segundo grande passo, depois de Jesus Cristo ter esvaziado, ele assumiu a condição de servo. Sim ou não, igreja?
o terceiro grande passo de Jesus Cristo, que deveria ser assim, ele foi reconhecido como figura humana. 100% Deus, amém? E 100% homem. Então, o terceiro grande passo de Jesus Cristo nessa peregrinação foi o quê? Ser reconhecido como uma figura humana. Quarto passo, humilhou-se a si mesmo. Ele se humilhou. Ele resistiu. Se eu e você penamos em ser servos, imagine humilhados. Estamos longe. É por isso que precisamos fazer esse trabalho em grupo, cujo alvo é Jesus. Que nós precisamos aprender o quê? Nos humilhar, nos tornar o quê? Obedientes, que foi o sexto passo de Jesus Cristo. Eu obedeço. Dá para passar o cálice? Dá? Não, mas eu obedeço. Nós teimamos nas nossas vidas. Batemos o pé em certas situações que a gente não quer ser obediente. A gente está indo para o buraco, mas a gente não quer ser obediente. E o último grande passo de Jesus Cristo foi o quê? Ele foi indo, se esvaziou até o quê? Morte de cruz. Até a morte. Que é o que eu e você temos. Que a gente jogue na cruz o nosso pecado, que a gente jogue na cruz a nossa deficiência. Que a gente jogue na cruz a nossa cura, a nossa libertação. Às vezes não queremos ser curados. Ou aquela passagem que Jesus Cristo diz, você quer ser curado? Por que ele pergunta? Ele queria ser curado. 30 anos ganhando o dinheirinho dele. Você quer ser curado? Não, eu quero. Então eu vou te curar. Então, em nome de Jesus, a gente precisa querer ser curado. E depois desses grandes passos da peregrinação de Jesus, o que está escrito aqui na palavra, é que existem também os passos de Deus para exaltar o Filho dele. Primeiro, Jesus é o Senhor. Segundo, toda língua confessará o seu nome. Amém? Toda língua. Toda língua confessará o nome. Os debaixo da terra o saudarão, os que estão na terra saudarão, os que estão no céu saudarão. Por quê? Porque Jesus Cristo cumpriu cabalmente tudo aquilo que foi definido pelo Pai. O segredo da nossa bênção está onde, irmãos? Nós irmos até a cruz. Amém ou não? O nosso segredo está aqui. Agora, olha o caminho. Eu tenho que me esvaziar, eu tenho que me humilhar, eu tenho que ser obediente, eu tenho que ser servo. Se nós não cumprirmos esses passos, fica difícil, irmão. Por último, Deus deu a ele o nome e o exaltou sobremaneira. Quando eu oro, quando você ora, nós oramos em nome de quem? Do pastor? Do Espírito Santo? Nós oramos em nome de quem? De Jesus. É como chega aos ouvidos de Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Receba essa oração, receba essa cura. Receba meu choro, receba minha necessidade. O que Jesus Cristo diz hoje para mim e para você, através dessa carta maravilhosa: vivam dignamente o Evangelho. Eu posso ouvir um amém da igreja? Vivam dignamente o Evangelho. De forma digna. Honrem o sangue de Cristo. Lutem juntos pela família. A família está sendo atacada, irmão. Lutem juntos. Lutar em família é ser servo, é se humilhar. Sim ou não? É considerar que o filho está certo. É difícil, né?
que o Espírito Santo do Senhor nos trouxe aqui, que a gente pratique mais esse amor fraternal como um grande grupo de pessoas que estão buscando, almejando algo melhor, porque nós quando estudávamos, nós queríamos, certo, João? Algo melhor, eu quero algo melhor na minha vida. E por fim, que a gente pratique mais a humildade. Em nome de Jesus. Essa é a mensagem de hoje, igreja. E eu oro do fundo do meu coração como já orei. E eu quero que você ore comigo, que ela seja uma verdade na sua vida. Com todas as dificuldades que você tem e que eu tenho. Todas e que nós temos. Com todas as deficiências. Com todas as teimosias que temos. Com todas as resistências. Mas que a gente siga o alvo. Que é Cristo Jesus. Vamos ficar em